Graça e paz, queridos irmãos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco mais uma vez em nosso canal Movidos por Missões. Um canal que foi criado para reverberar a causa missionária até os confins de toda a terra. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e é uma grande honra ter você aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, na família @Movidos por Missões, se inscreva, você é muito bem-vindo. E já chegue logo dando o seu like, porque o YouTube entende assim que é uma matéria relevante, um vídeo relevante e certamente indicará esse vídeo para muitas pessoas. Eu estou com uma série falando sobre a vocação, e essa série destina-se aos vocacionados ao campo missionário. É uma série imperdível, pedagógica, que certamente vai abençoar a sua vida e seu ministério, você, querido missionário, querida missionária, que é vocacionado ao campo. Aí já estão todas as mensagens que eu postei na playlist, vale a pena conferir. Mas hoje eu vou estar trazendo uma nova mensagem. Estarei falando sobre, meus queridos irmãos, algo extremamente problemático, que é a tradição, que muitas vezes atrapalha quando estamos no campo e também atrapalha no plantio de igrejas. Essa mensagem sobre tradição eu vou estar dividindo em duas etapas. A primeira etapa eu estarei falando quando a tradição é nossa, quando aquilo ocorre conosco, né, a nossa tradição, e a posteriori estarei falando sobre a tradição dos povos, quando um missionário se depara com tradições, né, passadas de ancestrais, né, e como ele deve se portar, ou o que fazer, ou como fazer, né, para interferir aí nessa tradição de maneira positiva. Então, eu convido você para abrir as Escrituras, a poderosa e inerrante Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Vamos estar utilizando aí 6 versículos da palavra do Senhor. Diz assim, a partir do versículo 1 do Evangelho de Marcos: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente. Veja, meus queridos irmãos, a maneira que os fariseus observavam Jesus. Atentamente, né? Para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meu querido missionário, minha querida missionária, a tradição foi um dos maiores problemas que Cristo enfrentou.
E se ele enfrentou problemas com os religiosos, problema com a tradição, certamente eu e você, missionário e missionária, nós também enfrentaremos. Diz o texto aqui que o dia era um dia de sábado e Jesus estava ali inserido naquele contexto. Então, certamente, meus irmãos, as pessoas que estavam ali começaram a sussurrar entre elas algo mais ou menos assim, né? Olha, aí quem acaba de chegar, Jesus, o Nazareno. Vê quem está sentado ali. Veja se não é ele. Ele está indo em direção ao homem da mão ressequida. Vamos observar atentamente aquilo que ele vai realizar. Será que ele vai curar ele? Vamos observar. Afinal de contas, não é mesmo? Hoje é sábado. Essa é a nossa tradição, né? E Jesus, ele pede ao homem que se levante e caminhe em sua direção, né? E aí, meus irmãos, começa uma grande problemática. Jesus vai confrontar aquela tradição que está atrapalhando ali a conversão de uma vida, a conversão de uma alma. Certamente as tradições, as religiosidade, ela impede e muito que as pessoas entrem no reino de Deus, ou adentrem e sejam salvos, libertos, transformados e curados. E também é uma grande problemática quando estamos no campo para o plantio da igreja. Ora, o texto diz que Jesus curou o homem ali da mão ressequida e algumas traduções dizem da mão atrofiada. E veja, os fariseus e os herodianos já saíram dali conspirando, meus irmãos, como iriam matar Jesus. Convém ressaltar que eles estavam tentando retirar a vida de Jesus desde o início do seu ministério. Porque certamente muitas tradições seriam quebradas e o Senhor Jesus iria confrontá-los durante esses 3 anos de ministério. E confrontá-los não pouco, muito. Certamente se eu e você estivéssemos lá naquele cenário ali, logo após Jesus curar aquele homem, nós iríamos, meus irmãos, dar brados de alegria, brados de vitória, glorificar o nome do Senhor, levantar as nossas mãos, dizer, meu Deus, que maravilha, o Senhor de fato é Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, de fato o Senhor é aquilo que diz na Epístola de Tiago, um Deus imutável, não há mudança nem sombra de valores, o Senhor é Deus. Você ficaria estupefado, igual a mim, alegre, feliz, ao ver aquele homem da mão ressequida curado. Mas não foi assim que aquela multidão de fariseus reagiu. Não foi assim que aquela multidão de religiosos agiu, né? Jesus curou um sábado um homem que tinha uma mão atrofiada, ou seja, ele quebrou as tradições dos judeus, entre aspas, profanou, né, o sábado, então era considerado como um blasfemo, como um herege, né, por parte deles, porque naquele dia ele começou simplesmente a quebrar, a anular, a jogar por terra, de fato, aquilo que impedia a conversão das almas e a implantação de igrejas, ou seja, a tradição. Nessa primeira parte da mensagem, nós estaremos falando sobre o problema quando a tradição é nossa. A posteriori, né, estaremos falando quando a tradição é parte do povo.
Então, qual era o problema aqui no contexto? O sábado, né? Tradições religiosas. Você acredita que Jesus é o Senhor do sábado? Meu querido missionário, minha querida missionária? Sim, claro. É isso que ele está mostrando aqui nesse texto. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, aqui precisamente no capítulo 3, a partir do versículo 1. Você acredita que se Jesus tivesse curado aquele homem no dia de sábado, ele teria desobedecido o Pai, o Eterno? Claro que não, meus irmãos. Então, qual era de fato o problema aqui? O problema era que os líderes religiosos criaram algumas regras extras e criam essas regras extras até o dia de hoje, os religiosos dessa época. E regras extras e tradições que o próprio Deus não havia criado. Eu vou lhe contar duas experiências que eu passei aí em relação a essas crenças. Uma quando estava em Piauí, né? Uma missão evangelística no Piauí, e a outra quando eu estava no sertão baiano, né? Em Nova Itaruna. São duas experiências que exatamente envolve isso, envolve o tradicionalismo e não deixa aqueles que querem se entregar a Jesus se entregarem. Quando estava no Piauí, meus irmãos, uma missão assim extremamente importante, num dos estados mais pobres de nossa nação, que é o Piauí, nós batemos em uma porta, porque o costume é evangelizar de casa em casa, e uma mulher veio nos receber. Debaixo de uma hostilidade terrível, terrível. Mas nós estávamos em espírito de oração e nós não, quando estamos no campo, não falamos sobre religião, não criticamos religião, nós estamos em nome do amor, de pregar aquele que nos amou primeiro. Sim, Jesus Cristo nos amou primeiro quando nós estávamos fedendo a porcos. E aí, nós conversamos um pouquinho, logo depois veio o homem da casa e também debaixo de uma hostilidade ímpar. Olha, o Espírito Santo estava no meio de nossa conversa. E eu comecei a falar com aquele homem e ele começou a sentir a presença do Espírito Santo. E depois de aproximadamente 1 hora, meus irmãos, ali de conversa, ele soltou uma pérola digna de muita reflexão. Ele virou e falou para mim: olha, de fato, eu estou sentindo algo diferente aqui dentro de mim. Parece que algo está mexendo aqui dentro de mim. Mas deixe-me lhe perguntar uma coisa, pastor. Se eu aceitar esse Jesus que o Senhor está falando, eu vou ter que passar para a lei? E eu disse: mas o que é passar para a lei? Ele disse: usar aquelas roupas, aquele terno, aquela gravata. E eu lhe disse para ele: quem lhe disse isso? É claro que não. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que nos vestir quando vamos à casa do Senhor com decência e ordem. Mas não necessariamente diz que todo cristão tem que usar terno. Olha, pessoas que foram para lá, ao invés de falar do poder do sangue de Jesus naquela cruz, para libertar, para curar, para transformar e trazer o maior benefício do cristianismo, que é a vida eterna, estavam se preocupando, né, em levar um jugo, dizer para aquele homem qual a vestimenta que ele deveria usar para se tornar um cristão. E o missionário e a missionária não percebe que ele é um construtor de pontes.
Se ele falhar, se ele errar, ele vai estar destruindo a ponte para quem vem atrás dele ou para o plantio de uma igreja. Portanto, você missionária, deve agir com sabedoria, falar como quem vive naquela cultura, andar como quem vive naquela cultura, expressar amor como quem vive naquela cultura, aquele povoado, aquele lugar, aquela nação, aquela tribo. Eles têm um costume, uma cosmovisão, como ver o sagrado. Oh, meu Deus, tradição. E ali, meus irmãos, aquela família estava relutante, mas bastou chegar um grupo de pessoas que começaram a falar da palavra revelada, porque o evangelho, ele é proclamativo. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E quando nós proclamamos esta palavra, o Espírito Santo colabora conosco, quebrantando os corações. O Espírito Santo trabalha em cima de nossas palavras, dando unção e graça para que as almas sejam ali impactadas pela pregação da palavra de Deus. E nós saímos daquela casa, meus irmãos, para a honra e para a glória do Senhor, com aquela família cantando, louvando um louvor que eles conheciam, e toda a família, literalmente toda a família, se converteu e se entregou ao Senhor Jesus. O que eu tive que fazer ali, meus irmãos? Confrontar aquela tradição que estavam tentando colocar ou impor sobre a vida deles. Não faça isso. Você está impedindo pessoas de receberem a Cristo e gozarem da plenitude do Espírito por causa das suas tradições, do seu legalismo, da sua religiosidade, dos seus estatutos, né? E aqui Jesus confrontou, né, os fariseus e a sua religiosidade. Um outro caso, meus irmãos, extremamente interessante, foi que eu estava em um povoado ali em Nova Itarana. Então, os cultos ali, há um culto na base de preparação, há um culto nos povoados e há um culto depois, na parte da noite, onde todos os missionários, porque somos muitos, graças a Deus, ali adentrando ao sertão, que é o terceiro segmento menos evangelizado de nossa nação, um povo comprometido ali com o ID do Senhor, cada um dentro da sua especificidade, dos seus talentos, mas todos nós proclamamos o nome de Jesus. Então, no culto da noite, meus queridos irmãos, os pastores locais sempre estão presentes, porque apresentamos com alegria um relatório como Jesus trabalhou naquele povoado, o que ele fez, como foi grande o seu amor, a sua libertação agindo ali naquele lugar. Então estávamos duas equipes ali trabalhando neste povoado. Não falarei o nome do povoado, nem o nome da denominação, mas uma denominação muito grande, muito expressiva, né? E chegamos lá, nós sempre procuramos um lugar de culto, né, para realizar o culto logo depois das nossas assistências sociais para todo o povoado. E aí, meus irmãos, a porta que se abriu foi uma igreja católica. Sim, exatamente uma igreja católica.
E aí, com todas aquelas velas, com todas aquelas imagens, com toda aquela maneira deles expressarem o seu culto, né? E estava eu ali pregando, no meio daquelas velas, daquelas imagens, mas antes eu consultei ao Espírito Santo para que me orientasse o que fazer. E o Espírito Santo me disse: olha, esse é o cenário. Aproveita a oportunidade e fale somente sobre o nome de Jesus. O quão precioso ele é, como ele se doou naquela cruz, o que ele fez, os seus atos redentivos, a vida eterna. Fale sobre Jesus o tempo inteiro e do poder que há no seu sangue. Aquele era o cenário. Há um vídeo de eu pregando no meio daquelas velas, no meio daquelas imagens, um vídeo incrível. E sabe o que aconteceu, meus queridos irmãos? Quando eu fiz o apelo para que aceitassem a Jesus como o Senhor e Salvador, né? Meus irmãos, dezenas de vidas aceitaram a Jesus Cristo ali, naquele cenário, naquele lugar, como o seu único, digo, único e suficiente Salvador. Fruto de um trabalho daquelas duas equipes que estavam ali desde cedo se doando, pregando, falando do amor de Deus e o Espírito Santo colaborando e quebrantando os corações. Foi um dia incrível neste povoado, ver ali dentro daquela igreja vidas e vidas, centenas de vidas aceitando a Jesus. Eu tenho uma foto, né, deles com a Bíblia levantada para o alto e foi algo muito emocionante. Mas o que você quer dizer com isso, missionários, para os vocacionados? Eu quero falar ainda sobre tradição. O quanto elas nos impedem de alcançarmos vidas e almas para Jesus. À noite, estávamos lá naquele povoado, né? À noite estávamos lá naquele culto, né? E um culto de prestação de contas de como Deus agiu, né? De maneira sublime. E estava um pastor ali, meus irmãos, dessa mesma denominação, e perguntou para mim: pastor, onde o senhor foi hoje? Falei: olha, hoje nossa equipe toda foi para este povoado aqui. Então ele disse assim: mas esse povoado é um povoado muito duro, com um coração muito duro. Você sabe, meu pastor, que lá eu tenho um terreno. Estou tentando implantar uma igreja lá há 6 anos. Um terreno grande. E aquele povo tem um coração tão duro, mas tão duro, que eles não aceitam nem a cesta básica que nós enviamos para lá. Eu falei: meu pastor, não pode ser o mesmo povoado. Nós chegamos lá, a oportunidade que o Espírito Santo nos deu foi uma igreja católica. E todas aquelas almas aceitaram a Jesus. Então o senhor vai ter muito trabalho pela frente. E ele não acreditou. E ele disse assim: isso é fogo de palha. Mas, meus irmãos, nós que estávamos lá, vimos aquelas pessoas quebrantadas, chorando, e sentimos que algo sobrenatural da parte do Espírito Santo havia acontecido ali. O poder de Deus entrou ali. Não foi o poder do missionário, não foi o poder do pastor, não foi o poder de ninguém. Foi o poder do Espírito Santo de Deus quebrantando os corações. E aí, meus irmãos, quando eu já estava cumprindo agenda ali na Bahia, já ministrando alguns seminários, né? Eu recebi
a mensagem do líder do trabalho, né? E me mostrando em fotos e vídeos da pedra fundamental daquele terreno ali sendo colocada e aproximadamente 100 pessoas assistindo um culto debaixo de uma árvore. Meus irmãos, isso é para nós refletirmos. De fato, quem tem o coração duro ou quem não está sabendo utilizar a metodologia correta? Ali também alguém havia me falado sobre ternos, sobre usar vestimentas até o pé. Meus irmãos, Jesus não falou isso a ninguém. Isso é tradição humana, isso está impedindo pessoas de se converterem. Novamente ressalto, o cristianismo tem um padrão, decência e ordem, palavra e doutrina, mas não queira aprisionar as vidas em tradições. Jesus jogou por terra todas essas tradições. Certa vez ele foi à beira do poço falar com uma prostituta, uma mulher, quebrando paradigmas, quebrando tradições, porque ele queria apresentar a água viva para aquela mulher. Veja, meu querido irmão, a sua função quando está no campo é apresentar a água viva e não as tradições de sua igreja, e não as tradições dos seus estatutos, e não as tradições, os julgos que você aprendeu. Não, apresente a eles a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, quantas tradições precisam ser quebradas dia após dia. Às vezes, quando estamos no campo, nós estamos ali através da nossa capacidade pastoral, da nossa unção pastoral, do nosso aprendizado, das nossas academias, dos nossos cursos, da nossa teologia. A nossa função ali no campo é simplesmente equipar todos aqueles missionários ali para que eles também venham executar a obra. O que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando que há missionários e missionárias, pastores e pastoras leigas, que eles aprenderam ali a testemunhar e a iniciar novas igrejas, plantios de igrejas no campo. E aí, meus irmãos, muitas das vezes as tradições querem impedir esse crescimento, né? Depois que eles receberam a instrução, a direção, como testemunhar do amor de Deus, não. Ele tem que ser um teólogo, não. Ele tem que ser um missiólogo, não. Ele tem que ser um antropólogo, não. Ele tem que ser um filósofo. Meus irmãos, todos esses saberes colaboram conosco. E veja, de maneira nenhuma eu estou aqui dizendo que eles não devem ser estimulados ou que você não deve estudar, mas eu quero dizer a você que há missionários, evangelistas, missionárias leigos, e esses missionários também podem batizar os novos convertidos e até servirem a ceia do Senhor e ungir com óleo também. Nossa, é mesmo? Sim, claro que é. Claro que é. Claro que eles podem fazer isso também, né? Mas haverá certos pastores e certas denominações que vão dizer assim, não pode não. Não pode não. E aí a gente pergunta, né? Aonde isso é ensinado na Bíblia?
E certamente a resposta que você ouvirá será: na Bíblia não ensina isso não, mas é nossa tradição, é regra aqui. Meus irmãos, todo esse sistema de ordenação moderna, nós não encontramos nas Escrituras. Eu quero ressaltar para você que a ordenação na Bíblia não é um serviço, um programa oficial. Nunca existiram serviços de ordenação formal nas Escrituras. As Escrituras não nos apresentam isso, uma ordenação formal. A palavra ordenado quer dizer indicar, decretar, ordenar. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 15, versículo 16, diz que Jesus iniciou, ou seja, ele ordenou os seus discípulos. Você não escolheu a mim, eu que escolhi a vocês. Foi Jesus que foi de encontro a eles. Então, deixa os missionários leigos trabalharem, estimulem o seu coração, estimulem o aprendizado, a sede pela leitura da palavra, por uma vida devocional, de oração. Incentive eles a serem utilizados pelo Espírito do Senhor, aponte o caminho quando precisa ser apontado, corrija quando precisa corrigir, mas permita que eles participem da obra. Prepare a nova geração. Ensine eles, sim, sobre cultura, sobre antropologia, sobre filosofia, sobre os usos e costumes. Ensine a ele para que ele seja apaixonado e saiba como agir, mas deixa ele agir, deixa ele aprender, deixa ele aprender. De acordo com a Bíblia, meus irmãos, a ordenação era um trabalho de Deus e não do homem. É Deus quem indica, é Deus quem seleciona. Por que não há milagres? Por que não há prodígios? Por que não há curas nas igrejas e também no campo missionário? Às vezes as bênçãos ficam retidas. Porque quem comissiona hoje e quem seleciona hoje não é mais Deus, não é mais o Espírito Santo. São os homens. E eles têm aí os motivos pelos quais eles indicam, eles ordenam. Sabia, meus irmãos, que em alguns países do nosso sistema moderno, a ordenação tornou-se algo completamente fora do contexto bíblico. Em algumas nações, o obreiro vocacionado ao campo, ele deve completar os estudos da escola bíblica, o seminário de sua denominação, antes de ser ordenado, antes de ser enviado ao campo. E aí vai algumas perguntas. Qual é o missionário, qual é o seminário que Jesus estudou? Qual é o seminário que Paulo estudou? E Pedro? E João? E Tiago? Qual foi o seminário que eles estudaram? Eles aprenderam aos pés do missionário maior, Jesus Cristo, meus irmãos. Deixe-me perguntar mais um pouquinho. Quem batizou o apóstolo Paulo? Foi um pastor ou foi um leigo? Quem batizou, ali aquele eunuco naquele momento em que ele explicava ali as escrituras para o eunuco da rainha? Foi algum bispo? Foi algum presbítero? Foi algum pastor? Não, foi um diácono da igreja. Ou seja, meus irmãos, Deus ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, você leigo ou não. Um missionário ele é alguém que tem autoridade no campo. Ele vai fazer isso sozinho? Não, ele vai aprender isso de alguém. Mas ele não vai aprender tradições. Ele vai aprender a ter amor
e paixão pelas almas, porque foi isso que Jesus sentiu. Quando ele ia visitar todos os povoados, ele sentiu compaixão, porque ele olhou aquele povo e viu que eles viviam como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, é algo extremamente importante, meus irmãos, falar do nome de Jesus e não de tradições. Então, de onde nós tiramos essa ideia, meus irmãos, aí, né, de que só pastores podem batizar e celebrar a ceia do Senhor? E eu vou lhe dar uma resposta. É porque nós praticamos um sistema calçado ali, muito bem calçado, na igreja do Antigo Testamento, no qual o sacerdote fazia tudo pelas pessoas. Há igrejas, meus irmãos, que o sacerdote não ensina que os cristãos podem orar, podem repreender, aí ficam em total dependência do pastor. Pastor, ora por mim por isso. Pastor, ora por mim pelaquilo. E aquela causa ali, e não um membro, não 12, não 3, não 10, não 20, não 50. Meu querido irmão, a sua oração tem poder. Tem poder, né? Essa tradição passada, calcada ali na igreja do Antigo Testamento, no que o sacerdote fazia tudo, você pode orar, você pode ser o instrumento, você pode ser a resposta de oração, aquele povoado, naquela tribo, na selva, você é a resposta. Então, ensinem pastores, ensinem missionários, ensinem filósofos, ensinem o povo, não as tradições, mas ali ser utilizado como missionário leigo, missionária leiga, sim, a olhar como você realiza as coisas e faz as coisas prudentemente ali em cima da palavra. Uma outra influência, meus irmãos, de não deixarem os missionários leigos e as missionárias leigas trabalharem, vem da Igreja Católica e seu sistema hierárquico de ministério, sabe? Vai pulando cadeirinhas, vai subindo degrauzinhos de escada, até chegar lá no topo. E só depois que chegar lá no topo, você pode falar do amor de Jesus, você pode falar do amor de Deus. E aí estuda tanto, se forma e fica dentro da igreja. E fica preso nas quatro paredes, competindo diálogos, teologias, hermenêutica, exegese e apologética para lá, apologética para cá. Eu lhe ensinarei como se faz uma perfeita exegese. Vamos separar aqui a perícope deste texto. E a epígrafe diz isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus está voltando. E é por isso que temos muitos missionários e missionárias leigas no campo. Porque, de fato, quem tem preparo, o teólogo, não vai. O Ronaldo Lidório conta uma história do seu João fantástica, irmãos, fantástica. Porque o presbítero se prepara, não vai, o evangelista se prepara, não vai, né? Vaidades, né? Não vai. E aí, depois de Lidório chegar de Gana, ele tem um trabalho lindo entre os indígenas de nossa nação. Ele conta como por 3 dias ele caminhou na mata ali, para chegar a três tribos indígenas. Uma caminhada de perigo, podendo enfrentar as onças, mata, e ele chegou lá. Quando chegou lá, aquelas tribos cristãs iam celebrar uma festa e ele ficou muito aborrecido, porque o objetivo desse grande homem de Deus é estar ali
no plantio de igrejas aonde o evangelho não chegou, não adentrou, assim como o apóstolo Paulo. E ele perguntou para o missiólogo, para o guia de mata, que igreja que está aqui? Então, a resposta foi a seguinte: não tem igreja aqui. Que homem de Deus que está aqui? Não tem pastor. Não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem evangelista, não tem ninguém, eclesiasticamente falando, nenhum posto, nada. E ele perguntou, mas quem é que está aqui então? É o seu João. Me leva lá na casa do seu João. E levaram lá na casa do seu João um homem humilde, sua esposa e seus filhos, que pela orientação do Espírito Santo de Deus chegaram ali naquele lugar. E naquele lugar ali proclamaram o nome de Jesus. Apesar de saber o básico do básico do básico das Escrituras, eles, com a ajuda do Espírito Santo, leigos, alcançaram o coração daquelas 3 tribos e todos são convertidos ao Senhor Jesus. Que história incrível, né? Lidório perguntou, você é pastor, irmão João? Não sou. Você é presbítero, irmão João? Não sou. Você é diácono, irmão João? Não, eu não sou. Então Deus providenciou a esse grande homem de Deus, né? Que é um marco, assim, um grande vulto dentro da missiologia no mundo, para estar ali naquele momento, ensinando da palavra de Deus, ensinando sobre missão àquele povo e àquele homem leigo. Que história extraordinária! Que história extraordinária, porque Deus prepara o momento para o ensino chegar. Isso é responsabilidade pastoral. É equipar os membros da sua igreja, equipar os vocacionados da sua igreja para executar a obra e permitir, não é só capacitá-los, é permitir que eles realizem a obra como missionários leigos e como missionárias leigas. Ou seja, a tradição precisa cair por terra. Você está vendo como a tradição pode, de fato, aí estar bloqueando, impedindo vidas e vidas de aceitarem a Jesus e impedindo também, meus irmãos, a rápida expansão do plantio das igrejas? Pensamos sobre isso, reflitamos sobre isso, nos debrucemos sobre isso. Sim, porque isso de fato merece que nós nos debrucemos de uma maneira diferenciada. Então, essa primeira parte da mensagem foi falando sobre quando a tradição parte de nós. A posteriori aí, né, eu estarei falando na outra mensagem sobre quando a tradição parte dos povos. O que fazer? Como enfrentar? Poste aí seus comentários, o que você achou dessa mensagem, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Compartilhe com 2 pessoas e nos ajude a divulgar o nosso canal. Deus abençoe a sua vida poderosamente no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.